Irmãos, nós temos falado neste mês de maio a respeito da família. Existem vários aspectos na vida familiar que são ações da responsabilidade nossa para com a nossa família. E às vezes começamos a perguntar: como nós podemos conseguir cuidar devidamente da família? A resposta vem na palavra de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela tua santa palavra que é lida. Nós te damos graças porque o Senhor nos assiste com o Espírito Santo. E nós pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações, fazendo a obra que o Senhor já designou ser feita nas nossas vidas. Dá-nos a bênção tua em nome de Jesus. Amém. Há alguns dias, como de costume ao fim dos cultos, à porta da igreja perguntei a uma senhora que passava por alguns momentos de tribulação: como vai? Aquela senhora me respondeu: pastor, eu respondo como a sunamita: tudo bem. A sunamita, os irmãos devem lembrar da história. Ela foi ter com o profeta Eliseu, que estava no Monte Carmelo. Se aproximando de Eliseu, Eliseu enviou ao encontro da sunamita o seu servo Geazi. E Eliseu disse ao servo: vá encontrar e pergunte como vai. O servo se aproximou da sunamita e perguntou: como vai você? Como vai o seu esposo? Como vai o filho? Ela respondeu: tudo bem. Ocorre que a sunamita tinha deixado em sua casa o seu filho, estirado sobre a cama onde pernoitava o profeta Eliseu quando passava por aquela região. Deixara em casa o filho morto. Mas ela respondeu: tudo bem. Às vezes nós respondemos tudo bem, porque não queremos descer a maiores detalhes. Mas creio, irmãos, que a senhora que nos disse na porta da igreja: pastor, como a sunamita eu digo, tudo bem. Eu creio que esta irmã estava dizendo: pastor, a despeito das tribulações, a despeito das lutas, a despeito do sofrimento, está tudo bem, porque eu tenho o consolo de Jesus, porque o Senhor Jesus está comigo. Este texto bíblico que nós acabamos de ler, irmãos, vem nos mostrar que com o Senhor Jesus no barco, vai tudo bem. O Senhor Jesus ordenou aos discípulos atravessarem o mar da Galileia. Já era tarde. Os discípulos enfrentam uma tempestade, se enchem de terror. O Senhor Jesus estava dormindo. O Senhor Jesus dormia, revelando também a sua natureza humana, porque ele se fez verdadeiro homem. E como tal, sentiu fome, cansou e teve sono. Os discípulos acordaram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus acalmou a tempestade e eles chegaram na outra margem em paz. A partir, irmãos, desta experiência bíblica,
da maneira como o Senhor Jesus acalmou a tempestade. Eu quero convidar os irmãos a nesta noite refletirem e poderem também dizer: com Jesus no barco vai tudo bem. Ou com Jesus no barco da minha vida vai tudo bem. Com Jesus no barco da minha família vai tudo bem. Por que nós podemos dizer que com Jesus vai tudo bem? Este texto da palavra de Deus vem nos mostrar algumas razões pelas quais podemos dizer que com Jesus vai tudo bem. E a primeira que eu quero considerar é que as tempestades nos assustam, mas não nos derrotam. Os discípulos ficaram assustados com a tempestade, mas os discípulos não foram derrotados com aquela tempestade. Relendo o versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Os discípulos atravessavam o mar em obediência a Jesus, embora fosse tarde. Não se tratava de uma aventura, mesmo porque aqueles discípulos conheciam muito bem a vida marítima. 4 deles eram pescadores: Pedro, João, Tiago e André. Eram pescadores, esta era a profissão deles. Estavam diariamente navegando, lançando as redes, experimentando as realidades do mar. Os demais discípulos também não eram ignorantes com referência à vida marítima. Obedecendo a Jesus, atravessavam o mar. Parecia ser uma travessia semelhante às outras. Tudo transcorreria em paz. Eles chegariam à outra margem imediatamente. Mas naquele entardecer, naquele anoitecer, eles foram surpreendidos pela tempestade. O mar da Galileia é um mar de água doce, com 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, rodeado por montes de 3.000 metros de altura. No fundo, o Monte Hermon, constantemente coberto de neve, e é comum, de maneira repentina, o vento canalizado pelas montanhas soprar violentamente sobre o mar. Os discípulos atravessavam tranquilamente, até que, surpreendidos pelo vento, viram uma forte tempestade se levantar. Meus queridos, quantas vezes pode parecer ser apenas mais um dia na nossa vida, apenas mais um dia para a nossa família. Levantamos de manhã, tomamos o café, parece que tudo vai transcorrer de maneira tranquila e normal. Mas de repente podemos ser surpreendidos por tempestades. Enquanto estava assentado, preparando esta mensagem, nosso irmão Helder chegou na porta do escritório e nos trouxe uma notícia. O esposo da Cristina, filha do presbítero Davi, da Santinha, sofreu um acidente na noite anterior e veio a falecer. Ainda jovem, com seus 43 anos,
filhos na pré-adolescência. Algumas horas atrás, parecia tudo normal para aquela família. Ali estava o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos. E de uma hora para outra, aquela família foi alcançada por uma forte tempestade. As tempestades chegam soprando de diversas maneiras sobre as nossas vidas. Às vezes é a morte, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um desemprego, às vezes é uma perda de caráter material, às vezes é um erro ou um pecado cometido. Enfim, meus queridos, a tempestade pode nos surpreender a qualquer momento. Mas, irmãos, o que traz acalento ao nosso coração é sabermos que o Senhor Jesus está no barco. E se o Senhor Jesus está no barco, vamos enfrentar a tempestade com fé, com confiança, esperando no Senhor. Surpreendidos pela tempestade, os discípulos navegavam. A tempestade soprou, tirando do controle dos discípulos aquela navegação, que parecia tão previsível, porque eles estavam acostumados a navegar pelo mar da Galileia. Quantas vezes ali lançaram as suas redes, quantas vezes atravessaram calmamente aquele mar, mas agora eles viram as águas entrando dentro do próprio barco. A tempestade trouxe transtornos naquela navegação. Me recordo ainda, quando Ibelino trabalhei em Crixás e atendia duas congregações, uma que ficava de um lado do rio Crixás e outra que ficava do outro lado do rio Crixás. E atravessava o rio em uma canoa. E muitas vezes, diante do vento, a água começava a entrar naquela canoa. Mas com uma vasilha nós íamos tirando a água e devolvendo ao rio. Mas certamente os discípulos ali não tinham controle sobre as ondas e nem poderiam remover aquela água. Por isso eles entraram em pânico, entraram em desespero. Meus amados, muitas vezes as tempestades vêm sobre as nossas famílias e nós sentimos que a situação está fugindo do nosso controle, do nosso domínio, do nosso poder. Quando Ezequias adoeceu, o Senhor enviou até Ezequias o profeta Isaías. E Isaías disse para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ali o rei Ezequias viu a situação fugir do seu controle, do seu poder, do seu domínio. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias virou para o canto. Ezequias chorou diante de Deus. E Ezequias orou ao Senhor. E o Senhor graciosamente ouviu a oração de Ezequias e o abençoou. E aquela situação na família, que parecia fora do controle, o Senhor estava no controle. E o Senhor acrescentou-lhe mais 15 anos de vida.
Ah, meus irmãos, o Senhor estava no barco da família e da vida de Ezequias. O Senhor Jesus estava com os discípulos naquela tempestade. E o Senhor Jesus está com todos aqueles que o buscam, que nele creem. Mesmo que tempestades fortes e bravias se levantem, mesmo que nós achemos que estamos perdendo o controle, perdendo o domínio, que não temos solução, podemos dizer, meus queridos, com Jesus no barco, vai tudo bem. Vai tudo muito bem. As tempestades, sim, elas podem nos assustar, mas elas não nos derrotam por causa da presença de Jesus. Você tem se assustado com alguma tempestade na sua vida? Com alguma tempestade no seu lar? Com alguma situação que você vê que você não tem o domínio, não está a seu alcance? Com Jesus no barco, as tempestades te assustam, mas não te derrotam. Nada pode nos separar da riqueza do amor de Cristo Jesus. Mas, irmãos, este texto da palavra de Deus vem nos mostrar também que as tempestades trazem questionamentos. Não apenas assustam, mas as tempestades fazem levantar questionamentos. Enquanto as tempestades trazem questionamento, Jesus traz respostas. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A tempestade assustava, mas surgiu também no coração dos discípulos um questionamento: Mestre, não te importa que pereçamos? Ainda em 87, como evangelista, ouvi um questionamento. Um senhor fazendeiro muito rico perdera todos os seus bens. Os filhos se levantaram contra ele. E ele me perguntou: pastor, por que Deus permite isso? Pastor, o que eu farei? A partir daí eu tenho ouvido esta pergunta constantemente. Pessoas que questionam: será que Deus se esqueceu de mim? Onde está a justiça de Deus? Um pouco após, quando já estava no seminário, ouvi um outro questionamento de uma senhora gravemente enferma. Novamente ela questiona o porquê Deus permitiu que ela caísse em tal situação. E questionamentos assim eu tenho ouvido diversas vezes. Meus irmãos, as tempestades assustam, mas as tempestades se tornam mais pesadas quando trazem os questionamentos interiores. Se eu sou filho de Deus, por que passar por esta situação? Se Deus reina sobre todas as coisas, por que Deus permite tal sofrimento? Se Deus está aqui, por que Deus não me livrou desta situação? Questionamentos vão sendo feitos. E principalmente em nossos dias, onde muitas seitas se levantam dizendo: se você crê em Deus, você não pode passar por problema de saúde. Você não pode passar por problema financeiro. Meus irmãos, são ideologias de seitas que não têm fundamento na palavra de Deus, que reforçam o sofrimento daqueles que enfrentam tempestades. Os discípulos, no meio da tempestade, começaram a questionar: Mestre, não te importas que pereçamos?
o que está embutido neste questionamento? Meus irmãos, junto com este questionamento, é como se eles estivessem mostrando que não compreendiam como pode Jesus dormir enquanto nós estamos aqui apavorados com essa tempestade. Eles não entendiam que o Senhor Jesus dormia porque todas as coisas estão sob o controle divino. É como se eles não entendessem. Por que tanta demora? Por que o Senhor não nos socorre no momento da nossa aflição? Eles não entendiam que Deus tem os propósitos dele e ele age no tempo dele, não no tempo nosso. É como se aqueles discípulos fossem tomados por um sentimento mentiroso. Um sentimento que lhes dizia o seguinte: Deus não nos ama. Deus não se interessa por nós. Deus não se preocupa com o nosso sofrimento. Porque olha, estamos sendo levados por esta tempestade e não haverá salvação para nós. Não são estes os sentimentos que batem à porta do seu peito muitas vezes? É como se eles dissessem: veja, nós obedecemos a Jesus na travessia do mar e agora estamos passando por este apuro. Ou se eles dissessem: o Senhor está aqui, o que adianta servir a Deus, porque estamos enfrentando uma tempestade nas nossas vidas? Mas, meus amados, diante dos questionamentos, diante das indagações, diante das perguntas que se levantam quando nós sofremos, quando nós enfrentamos as tempestades, o Senhor Jesus não nos deixa sem respostas. Ele nos responde com as palavras, mas Ele nos responde também com os atos. Ele se levantou e Ele disse ao mar e ao vento: acalma-te, aquieta-te. É preciso lembrar que por mais forte que seja a tempestade que esteja soprando sobre o seu lar, ela não é mais forte do que Jesus, porque Ele pode ordenar a qualquer momento que tudo se aquiete, que tudo se acalme. O Senhor Jesus responde também aos questionamentos, chamando seus discípulos a agirem em fé, porque a incredulidade não agrada ao Senhor. Porque sois assim tão tímidos? Porque não tendes fé? Porque no momento da tempestade o desespero? Porque no momento da tempestade o questionamento? Não é melhor olhar para Deus? Não é melhor esperar no Senhor? O Senhor Jesus responde ao questionamento mostrando que Ele é soberano, Senhor, e os discípulos entenderam isto dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, diante das tempestades, as tempestades em si são suficientes para nos afrontar. As tempestades em si são suficientes para nos assustar. No momento que chegou a enfermidade, no momento que o filho está enfrentando um problema, no momento em que há um desentendimento, no momento em que há morte, a tempestade já assusta. Não deixe os questionamentos sobre Deus, sobre a bondade do Senhor, sobre a presença do Senhor, sobre as respostas do Senhor. Não deixe os questionamentos te destruírem, porque o Senhor Jesus tem as respostas. E as respostas de Jesus vêm por meio dos atos e das palavras. O ato maior
Ele entregou a própria vida por você, porque te ama. O que mais você espera de Jesus? Será que é preciso algo mais para que você confie em Jesus? Para que nós confiemos em Jesus? Mas por fim, irmãos, com Jesus no barco vai tudo bem. As tempestades assustam, mas elas não têm o poder de nos derrotar. As tempestades trazem questionamentos, mas Jesus está no barco e ele tem resposta. E por fim, as tempestades chegam, mas não nos impedem de alcançar a outra margem. Quem conduz as nossas vidas não são as tempestades. Não são as tempestades que nos levarão. O Senhor é quem conduz as nossas vidas. O vento soprou forte. Os discípulos acharam que morreriam. Mas quem estava conduzindo era o Senhor. E pela graça do Senhor, eles chegaram a outra margem. Eles experimentaram a bonança. A tempestade passou, a bonança foi estabelecida. E meus irmãos, algo nos chama a atenção se nós vemos o que vem no capítulo seguinte. Eles chegaram à terra dos Gadarenos. E ali um homem possesso de espíritos malignos, era assolado pelo diabo, andava pelos sepulcros, as cadeias não podiam retê-lo, este homem sofria. Na verdade, este homem passava por uma tempestade muito mais forte do que a tempestade que os discípulos enfrentaram. Às vezes nós achamos que a nossa tempestade é a mais forte que pode existir e esquecemos que outras pessoas sofrem horrivelmente. Os discípulos precisavam alcançar esta outra margem, chegar à terra dos Gadarenos. Um homem ali precisava de libertação. Meus irmãos, nós enfrentamos as nossas tempestades, mas com Cristo no barco vai tudo bem. Nós alcançaremos a outra margem, chegará a bonança, a tempestade passará, o Senhor acalmará a tempestade. E há na outra margem ministério para nós. Pessoas que precisam do Evangelho, precisam da graça de Deus, e nós somos instrumentos de Deus para chegarmos à outra margem. Por isso, não desista diante da tempestade. Não perca a força de lutar diante da tempestade. Há pessoas que diante das tempestades perdem a força, inclusive, para viver. Há pessoas que desistem de viver. Há pessoas que se frustram. Há pessoas fragilizadas, que não conseguem enxergar a outra margem. Mas, irmãos, Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, levantemos os nossos olhos a ver a outra margem. Chegaremos à bonança, a tempestade passará. E o Senhor nos usará na libertação e nos usará para a bênção de muitas pessoas que estão do outro lado, na outra margem, que serão alcançadas. Mas é preciso, irmãos, navegarmos com Jesus no barco. Podemos dizer que com Jesus no barco vai tudo bem. Mesmo afligidos, mesmo enfrentando as tempestades, porque estas tempestades podem assustar, mas elas não derrotam, porque Jesus está presente. Os questionamentos são levantados, mas Jesus tem resposta. Ele responde com suas palavras e seus atos bondosos. Com Jesus no barco vai tudo bem, porque as tempestades chegam, mas não nos impedem de alcançar a outra margem. Que Jesus abençoe. Com Jesus no barco vai tudo muito bem. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida.
É claro que cada irmão sabe o nível de tempestade que enfrenta. É claro que cada irmão sabe onde dói. É claro que cada irmão sabe o que inquieta o seu coração. É claro que cada irmão sabe a intensidade da tempestade sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas muito mais, Jesus sabe. E nós vamos orar e eu gostaria de dar a oportunidade. Estamos finalizando hoje o mês do lar. A oportunidade de colocar e de orarmos a Deus pela sua família. Se há uma tempestade em específico pela qual você gostaria que o Senhor, presente no seu barco, tomasse toda a direção da sua vida. Vamos orar e vamos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso da tua presença no meu barco. Eu preciso da tua presença e da tua direção e do teu senhorio na minha vida e no meu lar.
Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos libertado das tempestades da nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque o teu poder se manifestou na noite de hoje. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas preces. Obrigado porque temos a convicção que os nossos pecados foram perdoados. O Senhor atendeu a nossa súplica quando pedimos pela tua presença nessa noite em nosso meio, porque o Senhor se manifestou aqui na tua casa nessa noite. Obrigado porque o Senhor recebeu todos os louvores, as adorações aqui entoadas, Senhor. E obrigado porque o Senhor falou conosco através da exposição da tua palavra, Senhor. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor nos livre das nossas tempestades externas, todas as circunstâncias desfavoráveis, enfermidade, dificuldade no sustento do lar, problema na criação dos filhos, Senhor. Tudo que nos aflige que vem de fora. Mas também nós te pedimos para que o Senhor nos livre das nossas tempestades internas. A dúvida, a falta de esperança, a angústia, a aflição, a falta de paz, o medo, a insegurança. Livra-nos, Senhor, de todas as tempestades que nos assolam todos os dias das nossas vidas, porque o mundo traz suas tempestades, mas Jesus Cristo traz a bonança depois do vendaval. Temos a certeza, Senhor, nós reconhecemos com gratidão no coração, que o Senhor, quando estamos prestes a nos prostrarmos, é o Senhor que nos sustenta. Quando estamos prestes a chorar, é o Senhor que nos alegra. Quando estamos prestes a desanimarmos, Senhor, é o Senhor que vem ao nosso favor, nos sustentando e nos alegrando, e nos trazendo de novo à tona, em frente aos nossos problemas e aflições. Senhor, fica conosco nessa semana que se inaugura, porque nós temos as nossas aflições, os nossos problemas que são muitos, mas muito maior é a graça, a consolação e o ânimo que vem das tuas mãos em nosso viver, Senhor. E é nessa certeza que nós oramos ao Deus, nosso Deus, Jesus Cristo, que ouve e atende as nossas orações. Amém, Senhor. Recebei a bênção nesse instante, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.